Fala moçada, beleza? Melhor Homem na área trazendo para você a resolução das questões de direito penal aqui no sua OAB. Vamos dar continuidade à análise dos temas que serão cobrados na sua prova e temos absoluta certeza que eu tô te empurrando em caminho da sua aprovação. Vamos lá, joga na tela. É o Melhor Homem com você aqui no sua OAB e a questão que será objeto da nossa análise fora cobrada no Exame Unificado número 27, aplicado em 2018, e que traz a seguinte redação. No dia 5 de março de 2015, Vinícius, com 71 anos de idade, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa, a Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de fogo contra ela com a intenção de matar. Arrependido após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. No dia 12 de março de 2015, porém, Clara veio a falecer em razão das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, uma vez que, em 9 de março de 2015, foi publicada a Lei nº 13.104, que previu a qualificadora antes mencionada pelo fato de o crime ter sido praticado contra a mulher por razão de ser ela do gênero feminino. Vem cá comigo. Bom, eu já vou passar a conversar a respeito dessa hipótese trazida pelo examinador, a respeito de um ponto que é um ponto crucial. No dia da prática da conduta proibida, em 5 de março de 2015, o que o cidadão fez foi agredir a sua esposa com a intenção de matá-la em razão de ciúmes. Isso é, de acordo com a Lei Maria da Penha, violência doméstica, tá bom? Violência física praticada pelo marido contra a mulher num contexto familiar, violência doméstica. E depois a Clara veio a óbito. Esse crime, quando praticado, era feminicídio. Só que não havia a previsão legal do feminicídio como causa especial de aumento de pena. Ele cometeu feminicídio, mas o feminicídio ainda não constava do ordenamento jurídico como causa especial de aumento de pena. Não é que o legislador tenha criado o feminicídio. O feminicídio sempre existiu, que era a morte praticada em razão de desprezo pelo gênero feminino ou em situação de violência doméstica. O que aconteceu foi que, com a entrada da Lei nº 13.104, o feminicídio passou a ser causa especial de aumento de pena, tá bom? Na realidade, é circunstância que importa mesmo na qualificação da conduta delitiva. E aí a pergunta que se vai analisar aqui na questão é se deve-se levar em consideração essa nova hipótese de aumento de pena para o caso ou não. Então vamos continuar a analisar a questão nos moldes em que o examinador colocou para você. Joga na tela. Durante a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao advogado ou à advogada de Vinícius para manifestação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado ou a advogada de Vinícius poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato, letra A, reconhecimento do arrependimento eficaz, letra B, afastamento da qualificadora do homicídio, letra C, reconhecimento da desistência voluntária, letra D, reconhecimento da causa de diminuição da pena da tentativa. Bom, antes de nós falarmos propriamente acerca do feminicídio e da possibilidade da consideração dessa circunstância para o aumento da pena, vamos falar sobre tentativa qualificada no direito penal. O que é a tentativa qualificada? São aquelas hipóteses previstas no artigo 15 do Código Penal que guardam relação com a desistência voluntária e com o arrependimento eficaz, que afastam a possibilidade de punição do cidadão a título de crime consumado, obviamente, e também não possibilitará a punição a título de crime tentado,
mas reserva a responsabilização penal tão somente aos fatos cometidos que guardem adequação típica. E como é que eu analisaria a questão da desistência voluntária num contexto de homicídio? Por exemplo, se o cidadão tivesse puxado a arma de fogo, apontado contra a vítima e antes de puxar o gatilho, guardasse essa arma de fogo de novo. Isso é desistência voluntária, tá bom? Isso é desistência voluntária. Ele ainda não começou a executar a conduta delitiva. Poderia? Poderia. Ninguém o impediu de puxar o gatilho. A sua consciência, né? De um lado o santinho, do outro lado o capeta dizendo, o capeta, puxa, o santinho dizendo, não puxa, você vai estragar a sua vida. E aí o cidadão ouve o santo e coloca a arma no coldre, coloca a arma na cintura. Isso é desistência voluntária. E como é que nós falaríamos em arrependimento eficaz nesse contexto do homicídio? Joga na tela. Vem cá comigo. Imagine que o cidadão tivesse sacado a arma, lembra? Apontou contra o desafeto, puxou o gatilho, pá! Atingiu em cheio a vítima. Mas aí ele, desesperado, vendo a besteira que fez, corre, pega a vítima, joga dentro do carro, leva para o hospital. A vítima é submetida a procedimento cirúrgico para extração da bala e para sutura dos vasos rompidos e, com isso, vem a viver, a sobreviver. Isso, no contexto do homicídio, é arrependimento eficaz. Eu realizei a conduta, mas eu realizei uma contraconduta que evitou a produção da morte da vítima, que era inicialmente a intenção do agente. Beleza? Muito bem. Aqui no caso, o que nós temos foi Vinícius disparando 2 tiros contra a esposa, atingindo-lhe em cheio no peito e provocando-lhe a morte uma semana depois. Eventos que se encontram na mesma relação de desdobramento causal. É a regra do artigo 13 do Código Penal, teoria da equivalência das condições. O cidadão deu causa ao ferimento e a vítima morreu por conta do ferimento dias após. Não morreu na mesma hora, morreu dias após, sem problema nenhum. Logo, a hipótese é de reconhecimento da responsabilidade pela prática do crime de homicídio. Por que ele matou? Matou por ciúmes. Matou por ciúmes a própria mulher, num contexto de convívio familiar. É violência doméstica? Está previsto na Lei Maria da Penha? Tá. Mas na data do cometimento do crime, tal circunstância ainda não era prevista pela lei penal, pelo Código Penal, como causa de aumento de pena. Opa, professor! Então significa que se o juiz adotar esta causa de aumento de pena que surgiu após o cometimento do fato, a realização dos atos, ele estará aplicando retroativamente a norma penal mais gravosa para o agente, violando uma garantia constitucional que é o princípio da legalidade e que só excepciona a aplicação retroativa da lei se for para beneficiar. Aqui, nós devemos levar em consideração a aplicação do artigo 4º do Código Penal, que adota o chamado princípio do tempus regit actum, ou princípio da imediatidade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A vítima fora atingida pelos disparos, ou seja, data do fato da realização da conduta proibida, no dia 5 de março de 2015, a vítima veio a óbito uma semana depois, no dia 12 de março de 2015, e no dia 9, 3 dias antes da morte da vítima, entrou em vigor a lei que previa o feminicídio como causa de aumento de pena no homicídio. Então, eu tenho o crime realizado numa determinada data, o surgimento da qualificadora 4 dias depois e a morte da vítima 3 dias depois da entrada em vigor da causa especial de aumento de pena do feminicídio. Qual é a data do crime? É a data da morte ou a data da realização dos disparos? Dá uma olhada na disposição legal. Olha lá. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O legislador adota a chamada teoria da atividade, tempus regit
actum para definir o tempo do crime. E com base na análise do artigo 4º, nós concluímos que a aplicação retroativa da causa de aumento de pena viola o princípio da legalidade. Beleza? Então, vamos responder à questão. Joga na tela. Muito bem. Considerando apenas as informações narradas, o advogado ou advogada de Vinícius poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato reconhecimento do arrependimento eficaz. Falso, não foi eficaz, a vítima morreu. Afastamento da qualificadora do homicídio, tá aqui, ó. Achamos a circunstância qualificadora, que é o feminicídio, que embora tenha previsão legal, não se encontrava em vigor na data do fato. Lembrando-se que considera-se data do fato o momento da ação e não o momento do resultado. Beleza? É isso aí. Vamos à nossa próxima questão. Joga na tela aí! É a questão de número 26, que fora cobrada no exame de ordem número 27, aplicada em 2018 e que traz a seguinte redação. Thales, desempregado, decide utilizar o seu conhecimento de engenharia para fabricar uma máquina destinada à falsificação de moedas. Ao mesmo tempo, pega uma moeda falsa de R$3 e com um colega também envolvido com falsificações, tenta colocá-la em livre circulação para provar o sucesso da empreitada. Ocorre que aquele que recebe a moeda percebe a falsidade rapidamente em razão do valor suspeito e decide chamar a polícia, que apreende a moeda e o maquinário já fabricado. Thales é indiciado pela prática de crimes e já na delegacia liga para você, na condição de advogado ou na condição de advogada, para esclarecimento sobre a tipicidade de sua conduta. Considerando as informações narradas em conversa sigilosa com seu cliente, você deverá esclarecer que a conduta de Thales configura, letra A, atos preparatórios, sem a prática de qualquer delito. Letra B, crimes de moeda falsa e de petrechos para falsificação de moeda. Letra C, crime de petrechos para falsificação de moeda apenas. Letra D, crime de moeda falsa apenas em sua modalidade tentada. Beleza, vamos falar sobre falsificação de moeda, colocação em circulação de moeda falsificada. Você já ouviu a expressão mais falso que uma nota de R$3? Pois é, eu sei, você também sabe que não existe nem nota e nem moeda de R$3, né? Assim, se uma pessoa coloca em circulação uma moeda de R$3, na cara você vai ver, não, isso é falso, porque nunca na minha vida, na vida dos meus pais, na vida dos meus avós, houve uma moeda de R$3 em circulação. Sabe o que é isso? Absoluta impropriedade do objeto para a obtenção da finalidade pretendida. Qual é a finalidade pretendida? É que alguém aceite essa moeda falsa em troca do pagamento de um determinado bem. Digamos que o cidadão vai comprar um computador e entregue um potinho cheio de moeda de R$3 na compra desse computador, né? O cara vai ser enganado, o vendedor que está vendendo o computador? Claro que não, ele vai pegar a moedinha e falar assim, o quê? R$3? Sai pra cá, sai pra lá, maluco! Tá querendo me enganar? Pois é, essa é a hipótese que caracteriza o chamado crime impossível e que encontra previsão no Código Penal, levando-se em consideração não só a impropriedade absoluta do objeto, que é a inexistência de chance de que aquele objeto do crime gere o efeito pretendido, e a ineficácia absoluta do meio. Tá bom? Beleza? Então, é isso que nós vamos falar, mas não só. Porque nós vamos verificar que essa conduta, ela encontra previsão no Código Penal do capítulo dos crimes contra a fé pública. E é isso que nós analisamos agora. Joga na tela. Petrechos para falsificação de moeda. Não só colocar moeda em circulação e falsificar moeda é crime, mas também a conduta prevista no artigo 291 do Código Penal. Olha em que consiste a conduta proibida. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa.
Então, o legislador não só pune a falsificação propriamente dita da moeda, a sua colocação em circulação, mas também quem fabrica a máquina para a fabricação da moeda, tá bom? Ou quem compra é adquirir também a conduta proibida, quem empresta, quem possui. Se você tem uma máquina que é destinada exclusivamente à produção de moeda, você está incorrendo nas penas do crime do artigo 291 do Código Penal. E aí também há a possibilidade, obviamente, de, além de possuir o maquinário, também se efetivamente falsificar a moeda e colocar esta moeda em circulação. Mas esse é outro tipo penal, dá uma olhada. Olha lá, artigo 289 do Código Penal. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal, no país ou no estrangeiro. A pena é de reclusão de 3 a 12 anos e multa. E o parágrafo 1º traz a seguinte previsão. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, ou, está aqui o caso, introduz na circulação moeda falsa. Então, o cidadão que possui o ferramental necessário para a fabricação da moeda e depois coloca essa moeda em circulação, em princípio está em curso nas penas dos artigos 289, parágrafo 1º e artigo 291. Mas a gente lembra que a moeda colocada em circulação e que daria ensejo à aplicação do artigo 289, parágrafo 1º é uma moeda de R$3. E moeda de R$3 não engana ninguém. Isso é o quê? É crime impossível. Olha o que diz o artigo 17. Joga na tela. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Não há que se falar em crime consumado, né? O crime do artigo 291, parágrafo 1º, que é a introdução em circulação da moeda de R$3. Não há que se falar em crime tentado. É crime impossível. Aquele meio utilizado para ludibriar a pessoa que venderia o computador, no exemplo que eu trouxe, ele é absolutamente ineficaz para enganar o vendedor do computador. Logo, a hipótese não é de reconhecimento de tentativa, mas de crime impossível. E se ele não pode ser responsabilizado por introduzir a moeda em circulação, ele somente poderá ser responsabilizado por possuir o equipamento destinado à falsificação da moeda, que é o tipo penal previsto no artigo 291 do Código Penal. Eu fiz uma alteração, é 289, parágrafo 1º, para introdução na circulação da moeda falsa e 291 para os apetrechos ou petrechos para a falsificação de moeda. Então fica fácil a gente voltar para a questão para respondê-la. Joga na tela. Olha lá. Considerando as informações narradas em conversa sigilosa com seu cliente, você deverá esclarecer que a conduta de Tales configura, letra A, atos preparatórios, sem a prática de qualquer delito? Falso, porque o fato de o cidadão fabricar a máquina, independentemente de falsificar a moeda, já é crime previsto no artigo 291. Letra B, crimes de moeda falsa e de petrechos para falsificação? Falso. Petrecho? Mas não é moeda falsa, porque o meio era absolutamente ineficaz. Letra C, moeda de R$3. Lembra? Letra C, crime de petrechos para falsificação de moeda, apenas. Está aqui, ó. Letra C é a resposta da nossa questão. Não há que se falar, obviamente, em responsabilização penal de quem introduz em circulação uma moeda de R$3. Mais falso que uma nota ou uma moeda de R$3. Um abraço do Milhomem e eu volto com mais questões de direito penal para você aqui no sua OAB. E não se esqueça de seguir o Milhomem lá nas redes sociais, estava esquecendo, @prof.flaviomilhomem. Tá dado o recado. Valeu!